Sejam todos, todas e todos muito bem-vindos a mais esse podcast do nosso templo. Meu nome é Nino Denani, sou mago hermetista, líder de alguns trabalhos do nosso templo e eu leio estudos científicos para não ouvir vozes da minha cabeça. E aí, gente? Eu sou a Tracy e unicórnios existem e eu tô aqui pra provar. Gente, eu sou o Léo e eu não sou o Rafa. Bruna? Olá, eu sou a Bruna e as fadas nem sempre são legais. Olá, eu sou o Rafa e eu adoro tirar demônio dos outros. Eu achei que ele ia falar e eu não sou o Léo. Olá, eu sou o Shanti e eu sou pentelho. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos ao episódio 0 do nosso podcast. Nosso podcast mesmo? Do nosso podcast do templo. Ou o podcast do nosso templo? Porque a gente chamou ali embaixo de nosso podcast. Nosso podcast do templo. Então sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Esse episódio 0. Por que 0? Porque tem 3 pessoas aqui que não estão acostumadas com internet, que nem a gente, não estão acostumadas a conversar com uma câmera, né? Então o que a gente tá fazendo? Tá chamando as pessoas para se acostumarem a conversar com esse dispositivo maluco que fica aqui na frente, ó. Com esse zoinho de gato, sabe esse zoinho de gato? Então, né, para ensinar as pessoas, porque é disso que o nosso templo é feito, colocamos essas pessoas aqui para produzirem as coisas. E, aliás, Léo, por que você chamou de Léo se o seu nome na rede social é outro? É verdade, o Mago das Sombras. Ah, não sei, porque eu já falei, eu sou inseguro por isso. Se você fosse Tem que inseguro, vestir a roupa do mago, filhote. Tem que vestir a roupa do mago, não tem jeito, cara. Peraí. Pronto. Agora virou o mago roxo. Purple. E aí, bebê, qual que é do nosso podcast hoje? Bom, quem tá chegando agora, primeiro episódio aqui, episódio 0, mas é o primeiro que a gente tá fazendo, né? Tá, enfim. Estamos aqui para, enfim, revelar, porque parece que ninguém tá entendendo nada, o que é o nosso templo, onde vivem, o que comem, enfim, o que é o nosso templo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente trouxe parte do grupo fundador aqui, que é Nino Denani, eu, o senhor Rafa, e tem mais alguns fundadores. A gente vai contar essa história para vocês, como surgiu, por que surgiu, o que fazemos, para você que caiu de paraquedas e quer entender o que diabos é o nosso templo. E eu vou dizer um negócio pra vocês, eu aposto com vocês que vocês vão ouvir a gente falar e não vão entender porra nenhuma. Se vocês entenderem, coloque aqui embaixo no campo de comentários pra gente saber se você entendeu ou não. E melhor do que isso, se você não entendeu, coloca aqui no campo de comentários, porque assim a gente usa de base para fazer o episódio 1 de verdade, abrir um negócio legal para todo mundo, trazer talvez os outros fundadores que estão faltando, que é Maricota e Dedes, né? Para conversar com vocês direitinho a respeito disso. Então, eu acho que a gente pode começar falando um pouco da história do nosso templo, né? Aproveitar que o Rafa tá aqui, contar um pouco da história da onde nasceu o nosso templo, e depois a gente vai colocar o Léo e a Bruna para falar como eles chegaram no nosso templo, o que eles acharam a respeito disso. Então vai ser uma história, um mito de criação do nosso templo, seguido pelos 2 profetas, nossos templários. A gente tá se olhando aqui porque eu tô do lado do Nino aqui, ó. Tá um do lado do outro. Então, às vezes, a gente vai se olhar aqui. Porque tem um portal dimensional aqui. Lógico. Eu sou mago, né? Então, bebê, você quer começar? Quero começar. O nosso templo surgiu de uma derrota, de uma decepção, uma coisa de tipo, falhamos. E foi muito dolorido para todo mundo que estava envolvido, porque o nosso templo era outra coisa antes, que tinham outras pessoas. E esse imóvel onde está o nosso templo em São Paulo hoje é onde acontecia essas reuniões desta outra coisa. E essa outra coisa foi minguando. E a gente precisava tomar uma atitude. Ou vai, ou racha. E quando a gente colocou isso em xeque, Rachou. rachou. Achou em 2 partes, na verdade, né? Então, de todas as pessoas que estavam lá, a gente começou com 20 pessoas, no final ficaram 4 na real, né? Rafa, Tracy, eu e Maricota. E depois o Dedes entrou, que o Dedes não fazia parte dessa primeira leva, né? O Dedes, pra quem não sabe, Dedes e Maricota são meus pais, estão com a gente aí em tudo que a gente faz, e acabaram entrando. E aí a gente sentou, olhou um pra cara do outro, no dia que rachou, olhou um pra cara do outro e falei, ei, gente, vamos fazer o bagulho acontecer? Aí esses 5 falaram assim, quer saber? Vamos fazer acontecer. E aí a gente meio que começou do zero, a gente perdeu quase tudo que a gente tinha, né? Então, balcão da recepção, cadeira, cafeteira, quadro de avisos, a gente ficou só acho que com os extintores lá. Levaram tudo, né? Foi de comum acordo, não foi, né? Ninguém chegou lá e pegou e roubou, né? Mas foi de comum acordo. E aí na semana seguinte, o Leozinho aqui falou assim: não, foda-se, eu vou fazer pra vocês o balcão.
Léo não, eu, Ah. pô. Já falei que eu não sou o Rafa. Eu tava acertando, Léo. Você que colocou esse gatilho em mim. Por favor, não corte isso. Enfim, Rafinha aqui falou assim: não, eu faço e dou pro templo o balcão. Aí a gente fez uma vaquinha aqui pra esse eu, acho que. Não, a Maricota levou cafeteira. De repente a gente arranjou uma geladeira. Aí um demonino, que é a Taninha, doou cadeira. E aí, enfim, ele também o Rafa também construiu as mesas que hoje a gente usa de altar. E aí, aos poucos, nós construímos essa ideia. E a ideia original do nosso templo não era o que está acontecendo hoje. Não? Não, a ideia era a gente fazer um colegiado mágico exclusivamente. Verdade. Então, a gente começou com a ideia de ser um colegiado mágico puro e simples, tá? Só que qual que é a ideia? Eu trabalho com magia já tenho 7 anos, com magia profissional. Eu venho de ordens místicas há quase 20 anos, 17, e há 7 eu trabalho com magia. E quando a gente começou a sentar para conversar como que a gente ia fazer o aprendizado mágico, a primeira decisão que a gente teve foi, vamos abrir para atendimento. Por quê? Porque assim, os magos que estão lá aprendendo conseguem colocar isso em prática na hora ali para testar o que eles aprenderam, né? Então eu falei assim, olha, vamos focar o nosso tempo então, por um momento, em atendimento público, né? A gente começou com um colegiado mágico, que era inclusive a história anterior, e em determinado momento eu mudei esse foco junto com todo mundo para ser um lugar de atendimento ao público. Só que o que acontece? As pessoas começaram a ir no nosso templo, primeiro foram pouquinhas, a gente atendia 5 pessoas por noite, 4, alguma coisa assim. Só que as pessoas começaram a demandar estudo. Então elas iam lá e queriam entrar para a corrente de estudo do templo. E aí o que a gente fez? Voltamos ao início e falamos assim, legal, então o nosso templo não vai ser focado em atendimento. Vai ser um colegiado mágico focado em aprendizado de magia. E vamos ter o atendimento como consequência natural para os magistas treinarem o que eles aprenderam ali. E isso, inclusive, chegou a ser cogitado da gente fechar a assistência por um tempo, porque tava muita gente entrando pro lado de dentro, né? Entrando pro lado de dentro, tô falando, para fazer lá o desenvolvimento, que vocês já devem ter ouvido, que antigamente a gente chamava de desenvolvimento mediúnico, até todo mundo entender mais ou menos o que a gente fazia. Hoje a gente está usando só o termo desenvolvimento, às vezes desenvolvimento mágico, alguma coisa assim. E tava muita gente entrando e pouca gente do lado de fora. Até que vocês aí desse lado começaram a hatear a gente. E aí a coisa explodiu de um jeito Não pode que agora a incorporar. gente tem muita gente do lado de dentro, muita gente do lado de fora, e a gente tá, inclusive, já... a gente acabou de iniciar mais uma pessoa no dia 30, se eu não me engano, porque na última quarta-feira, todas as fichas dos magos esgotaram e a gente ainda teve 5 em caixa, que eram pessoas que chegaram, não tinha mais ficha, não tinha o que fazer, e a gente foi colocando pessoas ali. Isso, só para vocês terem uma ideia, foi em torno de 50 pessoas. O nosso espaço é bem pequeno, assim, é um espaço que comporta poucas pessoas. Ali na sala principal, quando a gente faz workshops e tal, cabe ali umas 20, 25, assim, né? E tinha 50 pessoas, entre gente que ia ser atendida e gente de dentro. Então, foi quando a gente, né, teve esse baque de... Tá, crescemos, e agora? Enfim, mas o propósito do nosso templo ainda é ser um colegiado mágico onde a gente estuda, ensina, aprende, conversa sobre... Aliás, tem uma outra coisa que o nosso templo também acabou virando, que é o que a gente nunca esperava que fosse acontecer, de verdade. Mas o nosso templo virou uma comunidade mágica, né? Ele está muito além dos portões do templo hoje em dia, e cresceu demais, né? Mas enfim, onde que tudo isso começou? Começou 1 ano e meio atrás, começou no 19 de março do ano passado, que é a nossa data oficial de nascimento do Templo de São Paulo. Começou com 5 pessoas, Paula, Rafa, Dedes, Maricote e eu, se reunindo para construir um lugar para a gente aprender e ensinar a magia. Com o tempo a gente começou a trazer um monte de amigos nossos, porque nenhum de nós lá se imagina como conhecedor de todos os processos. Então, pessoas grandes aqui da internet, grandes nomes da magia, já estiveram lá com a gente e estão sempre, como Cedric Nightingale, da bruxaria, né, que ele era da Ordem dos Caminhos das Sombras, agora ele tá em outra que eu não lembro o nome. Tem também o Edu Parmigiani, Diego Terrucci, o Gogo Cristo Neto, o Goya, né, o Frater Goya, de vez em quando dá pra gente umas instruções, assim.
Quem mais que a gente... Tânia Agori, lá da ABB, né, da Associação Brasileira de Bruxaria, que faz o evento lá em Paranapiacaba. Comino. Alexandre Comino também já palestrou lá. Vamos ter agora também a Rosa e o João do Caça Fantasmas Brasil. Enfim, a gente vai trazendo um monte de gente porque a ideia nossa não é se pegar ao Nino Denani falando, ao Prace falando, ao Rafa falando. É a gente ampliar o cabedal de conhecimento de cada um, e para isso a gente entende que tem que ter várias pessoas falando sobre as suas vivências, experiências e tudo mais, né? Levando isso em conta, que tipo de coisa que a gente faz lá? No fim das contas, Rafinha, que tipo de coisa a gente faz lá no nosso tempo? Pessoas, primeira coisa, a gente busca conhecimento, cara, mas conhecimento fundamentado. Como a gente consegue praticar ele no dia a dia e saindo desses dogmas que colocam a gente de um monte de coisa, dessas obrigações. Então, os nossos pilares de atendimento são basicamente o seguinte: invocação, oráculo e manipulação energética. A manipulação energética é o que todo mundo gosta, porque é com DEDs, né? Então, quem é que não gosta de ficar lá sentado tomando um passe energético com DEDs? Deitado, na verdade. A invocação é o meu pilar, junto com a Maricota e com o Zé. E creio que agora o Ricardo também, que foi iniciado também. Eu acho que ele vai pro nosso pilar também, né? E o tarô é a lindíssima Ju Jimenez. Jimenez, né? O sobrenome dela? Ju Jimenez, que inclusive Ju faz atendimento Jimenez. particular. Ju Jimenez, que foi a primeira pessoa no primeiro trabalho que a gente abriu, o trabalho 0, ela já estava lá na outra semana. Então, de coração, eu também considero ela uma fundadora. Ela é praticamente uma fundadora. Eu geralmente falo que ela é agregada ao grupo de fundadores. E é isso, pessoas. Então, o que acontece? A gente ataca por várias linhas, hein? Ataca, tá? Prestem atenção nas entrelinhas. A gente atua sobre várias linhas. Então, por ter esse desprendimento de dogmas e tudo, a gente quer aprender. É necessário aprendizado, porque magia é isso, é conhecimento. E se você se coloca numa caixinha, o que eu penso é a verdade absoluta, desculpa, mas você não tá no caminho da magia, cara. Você simplesmente está no caminho da escravidão. Você tem que se colocar numa posição desconfortável. Fala assim, eu quero aprender. Se você quer aprender, você se coloca para descobrir coisas. E descobrir coisas nada mais é do que a zona de desconforto, que a gente chama sair da caverna. Algum de vocês vão pegar essa analogia aí. E como uma das formas de sair da caverna, de aprender essas coisas todas, a gente também tem uma iniciativa que é nova lá no tempo. A gente já fazia há muito tempo atrás, mas a gente começou agora a fazer mais oficialmente e de uma espécie de formato novo, né? Que são os ritos coletivos. Né? Os ritos coletivos a gente está fazendo agora quinzenalmente, e eles têm funcionado de duas formas: o online e o presencial, aqui em BH, né? E exatamente a gente chama as pessoas presencialmente para a gente ensinar as pessoas a fazerem esse rito. Os ritos coletivos, na verdade, é uma união, né? Tanto da egrégora do nosso templo com o nosso templo BH, a união da egrégora e de todos os magos ali presentes, estagiários. Acho que o Nino vai contar sobre os estagiários aí. Também uma modo de todo mundo ali, dos estagiários aprenderem como faz o rito coletivo. É uma maneira de ajudar toda a comunidade em si, né? Que um rito em si, sendo coletivo ou não, geralmente é um rito caro. E como a gente está fazendo uma coisa ali de graça para o pessoal ali, é um meio de ajudar a comunidade também e ajudar a gente também, né? Inclusive essa coisa do rito coletivo a gente pensou porque muitos membros também precisavam dessa ajuda, esses membros que já estavam atendendo precisavam de uma ajuda com ou financeiro, ou emocional, enfim, coisas que a gente sabe que a gente tem como ajudar, magicamente falando, e a gente tinha, eventualmente era assim, uma vez por mês, ou a cada 2 meses, os ritos coletivos, e a gente falou, não, a gente pode fazer isso de verdade, focado em temas específicos, pensando primeiro nessa galera que estava de dentro, estava doando o seu tempo, porque essa galera que atende lá de quarta-feira, ninguém ganha nada com isso, o atendimento é totalmente gratuito, então eles não ganham nada, estão doando seus tempos, nossos tempos, está todo mundo lá limpando, organizando, atendendo,
E como é que a gente pode ajudar todo mundo ali, que já está ali no templo? Todo mundo tem problema, não conheço alguém que não tenha problema. E a gente foi pensando nisso que o rito começou a ser quinzenal, e aí, lógico, a gente começou a expandir. E isso para incentivar e ajudar quem frequenta, porque muita gente frequenta, não está dentro, nem tem interesse em entrar, mas frequenta pela família que se formou, pelo clima, pelos atendimentos, e queria algum atendimento específico. Então a gente abriu para essa galera, falou, não, a gente é totalmente gratuito no presencial, esses ritos quinzenais. E então a pessoa, pô, esse tema aqui tem a ver comigo, vou nesse tema, vou lá, vou resolver fazer um rito para isso, que é um rito que ela poderia pagar para um mago, alguma coisa fazer, e ela não precisa, porque lá ela tem de graça esse rito específico. Numa egrégora poderosíssima, que é com toda essa galera que está sendo treinada junto aqui e no Templo BH. Então a galera... E também tem mais uma coisa legal nesse negócio do rito coletivo aí. Porque assim, grande parte dos magistas lá, quem não faz está começando a trabalhar fazendo atendimento particular. Tipo, eu trabalho, a Prace trabalha, né? O Leozinho aqui trabalha também. Então, a gente, o que a gente está começando a fazer? O nosso atendimento particular, ele é meio caro, né? Para os padrões do Brasil, né? Porque a gente não cobra, sei lá, que nem um tarô que vai cobrar R$70, né? A gente cobra um precinho... Depende de quem tá fazendo tarô também. A gente cobra um precinho que a gente sabe que é salgado, né? Só que o que acontece? Tem gente que quer ajuda da gente e tal, e não consegue pagar esse valor. Então, o que a gente fez? Para popularizar, por assim dizer, o atendimento, a gente começou a abrir para todo mundo. Então, assim, você quer participar de um rito coletivo online, você consegue. É um valor mas muito menor, né? Então, é para atingir um maior número de pessoas, não só as pessoas que estão aqui em São Paulo ou em Belo Horizonte, que podem ir ao templo fazer os atendimentos, mas também quem está longe daqui, que segue a gente por algum motivo. Nosso templo SP lá no Instagram deu uma bombada gigante de repente. Então, essas pessoas que estão fora de São Paulo, fora de BH, querem também usufruir das benesses de um atendimento mágico, né, de um rito mágico, na verdade, porque o atendimento não vai acontecer, pode pegar esse tema em particular, acessar a gente e ser beneficiado por isso mesmo à distância. E isso também continua contribuindo para o nosso aprendizado. Porque as pessoas que mandam feedback para a gente, né, a gente não cobra de ninguém, mas as pessoas que mandam feedback para a gente consegue espalhar esse feedback para todo mundo. Falar, gente, das 50 pessoas que procuraram a gente para rito coletivo, 40 funcionaram, 10 não funcionaram. Vamos ver quais são os pedidos dessas pessoas aí para ver o que a gente falhou, o que a gente errou, para ver se a gente consegue melhorar numa próxima vez, né? Então os ritos coletivos estão indo bem legal para esse lado, né? Estão ajudando bastante. Além de ajudar, estão ensinando bastante as pessoas aqui, inclusive as pessoas que não estão de preto, né? Que vão lá no nosso templo presencialmente e participam ativamente dos ritos coletivos, né? E o que as galeras ganham com o rito coletivo? Eu já tinha participado de alguns outros ritos, né, coletivos em outros lugares, e o resultado foi tipo nada. Eu falei, não sei se isso dá certo. Era aquela coisa de acender uma velhinha de um lado pro outro, sabe? Bota uma canela em algum lugar, umas coisas Faz defumação assim, de dentro para fora. Sabe? Vem fazendo, aquelas coisas assim. E geralmente você não paga barato, entendeu? Você fala, o pessoal que faz online paga R$80, eu já paguei 300 conto para fazer alguma coisa online assim. Aí, quando a gente começou a fazer os ritos lá no nosso templo, eu fiquei, será que isso vai dar certo mesmo? Tem muita gente. Vai queimar o papelzinho, não vai dar ruim no meu. E eu fui muito daquela, né? Quando eu entrei lá, todo mundo sabe, eu toda louca da cabeça. Então, eu tava esperando, tipo, acordar no outro dia com alguma coisa mágica acontecendo, uns glitters caindo e, tipo, minha vida mudando. E não fez o que aconteceu. Eu falei, não deu certo. A questão é que, durante os dias que se passaram, eu fui percebendo a mudança, mas é porque eu comecei a mudar o jeito de ver. E aí foi dando certo. Eu falei, olha, não é que essa magia funciona? Então, eu fiquei muito feliz que eu não precisei me melecar inteira, melecar a casa, fazer umas coisas estranhas, sabe? Mas, matar bode. Uns negócios assim, né? Nem não pode falar. Mas, e é muito engraçado, porque eu ainda tô sentindo reverberar o primeiro rito que eu participei.
Então tá, tipo, como se estivesse um juntando no outro, sabe? Uhum. E agora eu não sei o que fazer com tudo isso. Eu acho que Parabéns, você tá no caminho certo. a gente pode emendar isso, porque a galera mistifica muito isso e principalmente associa muito a religião, a deuses, coisas do gênero. Mas quem vocês cultuam? Essa acho que é uma pergunta recorde assim no nosso Instagram. Mas que religião é essa e quem vocês cultuam? É rito para cultuar o quê? E quando a gente fala de rito coletivo, de magia, eu acho que tá tão, né, grudado uma coisa na outra, as pessoas não sabem de uma tal forma o que é magia que elas não conseguem desprender isso da religião. Então elas acham que pra gente fazer magia, mas para que Deus é? Mas que entidades vocês chamam? Então é legal a gente falar sobre isso e que vocês entendam que a gente vai passar aqui para vocês terem uma ideia de como funciona e depois a gente volta e fala sobre o templo. Mas eu quero começar por mim. Eu sou ateia. Eu não acredito em deuses e malemar em espíritos. Quase não acredito mesmo em espíritos. Talvez tenha ainda uma pontinha de dúvida, mas não acredito. Léo, o que você acredita? Eu sou, como eu posso dizer, 99% ateu, mas 1% vagabundo. Conheço esse termo, hein, cara. Mas eu tô bem Mas nisso aí, cara. Você acredita em espíritos, cara? Ou... Eu não sei se eu acredito em espíritos. Eu acredito em formas de pensamento. Mas isso é uma discussão muito longa que vai criar outro podcast. Inclusive, se vocês tiverem dúvida, quiserem saber a diferença entre uma coisa e outra, coloca pra nós aqui embaixo que a gente faz, de repente, um podcast só sobre isso. Porque realmente é um tema muito grande. Espíritos forma deuses... servidores, servos astrais, né? Um monte de coisa aí que a gente pode trazer para explicar para vocês o que são essas coisas e como a gente no nosso templo vê essas coisas individualmente, né? Porque uma coisa importante que vocês vão entender nessa cadeira aqui é que nem todo mundo acredita nas mesmas coisas lá, né? Vai, Bru, você. Eu não acredito propriamente em Deus, eu acredito em divindades. Eu ainda acredito em espíritos, então a minha baiana ainda é minha baiana. Mas às vezes eu fico, tá bom. Mas tô nesse caminho. Também podemos fazer um podcast sobre deuses e divindades. Quais são as diferenças entre deuses e divindades? Porque, inclusive, isso daí é muito importante para o termo ateísmo, tá? Mas, enfim, em outro momento a gente faz isso. Leozinho, Rafa, fala o seu, depois eu falo o meu. A gente, só para pegar o gancho que o Nino falou agora, entre diferença de deuses e divindades, a gente usa isso muito lá no templo, que é a razão, que é Thoth, e Dionísio, que é a emoção. Só que quando o pessoal chega lá e vê as imagens, acha que cultuamos como deuses. É a representação que aquilo tem na gente, a razão e a emoção. Era só para não perder o gancho, Nino. Enfim, sim. Já que o Léo já me adiantou, no 1%, sim, eu sou 99% hoje antropocentrista. Só que tem aquele 1% teocentrista, mas tá tudo bem, eu jogo ele como um alimento para minha curiosidade. Para eu continuar buscando. Para quem não sabe, eu vim do espiritismo, eu vim da Umbanda, ainda amo a Umbanda, nossa, eu gosto pra cacete da Umbanda, velho. Respeito pra caralho. Só que eu não partilho mais dos mesmos paradigmas, porque, enfim, eu pergunto pra cacete. Então, às vezes acontece. Não dá pra se pautar nas vozes da cabeça o tempo todo também, né, cara? Isso. Thoth Dionísio. Bom, e pra quem não sabe, eu duvido que alguém que não siga não sabe, né? Eu sou o 100% vagabundo. Não, 100% não é. O 100% vagabundo é o outro. Hoje em dia eu não acredito mais em Deus, não acredito em divindades, não acredito em espíritos, não acredito... Eu tô quase também não acreditando mais em energias metafísicas, não acredito em... sei lá o que mais que pode ter que o pessoal fala, eu realmente tô indo para outro lado, né? Então, para vocês verem a riqueza e para vocês verem como é estranho, né? Por que as pessoas não conseguem compreender essa dicotomia, essa diferença de crenças num ambiente mágico, né? Eu tenho
essa visão. E na verdade, eu tenho a visão, mas eu também tenho a resposta, tá? Vamos ser sinceros. Eu sei que as pessoas têm essas complicações porque elas não entendem que magia e religião são coisas completamente diferentes. Elas costumam. E isso tem um pouquinho de culpa nossa dos magos, viu? Porque a gente não era até então. Não éramos pessoas que vinhamos até a internet, por exemplo, ou abertamente falar assim, não, deuses não existem. Mas pra quem acha que eu sou o único magista que não acredita em Deus, ou que a Paula e eu somos os únicos, né? Porque a gente tá no... E de repente a Paula não acredita porque você namora ela, vocês são casados. Se vocês pegarem os paradigmas mágicos de 1900 pra cá, você vai ver que é muito mais... Você encontra muito mais ateus, do que crentes. Você vai pegar magia do caos, pop magic, discordianismo e tarará... Todo mundo já começa a enxergar a figura de Deus como um símbolo, que nem o Rafa falou agora. Eu vou confundir até o fim do negócio. Porra, você Que já nem tinha o parado Rafa- de fazer essa confusão. Mas aí o Léo me trouxe hoje e aí cagou minha mente de novo. Perdi o assunto. Tchau. Desde 1900 Deuses, já tem... desde 1900, Sim, então. mais ateus. Se você pegar esses paradigmas mais modernos, vocês vão ver que eles usam que nem o Rafa falou, né? Eles vão usar Eris, por exemplo, no discordianismo, como um símbolo, não necessariamente como uma divindade. Mas tem gente que vai usar como divindade porque vai da fé de cada um, sacou? A gente já tá em outros lugares, em outros paradigmas, em outras situações, porque o mago continua estudando. E a gente continuou estudando a psicologia, a filosofia, a ciência, enquanto os religiosos ficaram nas suas religiões, né? Então... essa é a diferença. E aí o pessoal fica bravinho, porque acha que eu tô falando que religioso é inferior. Não tô falando Pessoas, isso. não tem a ver com ser inferior ou superior. Tem a ver de uma diferença entre você usar uma bengala e uma muleta. Eu Eu acho que usar não é isso, uma viu, Rafa? Eu acho que não, Será? cara. Porque assim, você quando tá numa religião, você tem algumas benesses. Não dá pra falar que não tem, tá ligado? A religião, por exemplo, Sim, forma sim. grupo. A religião, por exemplo, trabalha com luto. A religião trabalha com a sua incapacidade de viver, né? Então tem coisas que são boas na religião. Eu não gosto, eu acho que tem outras formas melhores. Mas o que eu queria dizer que as pessoas não conseguem entender é que não há comparação necessariamente. É que nem você falar assim, qual que é mais forte? É o Flamengo no futebol ou o All Blacks do rugby? São duas coisas coisas diferentes, distintas. tá ligado? Você não compara uma com a outra, sabe? São esportes, mas são diferentes, né? Então, tipo, é difícil o pessoal entender que uma comparação não necessariamente tem a ver com qualidade, tem a ver com outros termos, muitas vezes, que não tem a ver com isso. Mas então, eu acho que esse é o momento de que quem tá assistindo, chegou aqui, né, voando e caiu de paraquedas, vai se perguntar, então, qual é a diferença de magia e religião? E eu acho que o Nino pode, né, exemplificar bastante o que é isso pra gente, porque ele, imagina, ele basicamente só faz separação no conteúdo dele e aí a gente inclusive abre para eles dizerem também sobre isso. Acho interessante a visão de cada um. Quer que eu comece ou começa aí? Não, começa você. Começa você. Bom, então, qual que é basicamente a diferença entre magia e religião, tá? Religião é o cabedal da fé. Então, não importa qual religião seja. É Umbanda, é Quimbanda, é Candomblé, é cristianismo, é protestantismo, Mormon, Igreja do Vale do Amanhecer, da seita satânica, desde que seja religião, não a filosofia, da escola de Lúcifer, dos meninos de Deus, não importa. É uma religião? É baseado em fé. Também não importa o que vocês acham, porque isso é questão de gramática, de significado da palavra. Fé é quando você acredita sem saber. Por exemplo, vamos pegar os cristãos, que são os menos violentos hoje em dia, por incrível que pareça. Quando você pega o cristão, ele precisa acreditar sem sombra de dúvidas na existência de Deus. Ponto. Isso é fé. Acredita sem sombra de dúvida. Se você deixa uma dúvida, não é fé. É crença, certo? Então, por exemplo, eu falei pra vocês agora, olha, não sei ainda se eu acho que energias existem. Tenho uma dúvida a respeito disso. Então é crença. No espírito, sem dúvidas, existem. Isso é fé, beleza? Nino, sem dúvidas, o monstro do macarrão existe. Então isso é fé, beleza? Beleza. Magia, por outro lado, é o cabedal do conhecimento. Então a magia não nasce aonde a fé existe. Porque a fé precisa do acreditar sem sombra de dúvidas. E a magia precisa do acreditar para buscar e ver se faz sentido. Então a magia admite dúvidas. A religião não admite dúvidas. Se vocês pegarem os grandes nomes do passado da magia, por exemplo, vocês vão ver que todos eles estão nesse processo. Os livros que eles escreveram
Papi, Levi, Paracelso, Dion Fortune, Crowley, toda essa galera, eles propõem um conhecimento. E o Crowley, inclusive, se eu não me engano, no livro da lei, ele fala no prefácio que é para você ler o livro e depois queimar. Exatamente para você não ter aquilo como dogma. Beleza? A religião, por outro lado, tem um livro que foi escrito 100, 200, 500 anos atrás, que tenta explicar toda a realidade e você precisa acreditar naquilo sem sombra de dúvidas. Então, geralmente eu falo que ou você é um bom mago ou você é um bom religioso. Os dois não vão funcionar. Só que, como tudo quando cai no senso comum é profanizado, profanizamos também a magia, né? Então vocês podem ver, quando a gente fala hoje em dia de toque, todo mundo acha que toque é você ficar incomodado quando tem uma coisa fora do lugar. Toque é um transtorno obsessivo compulsivo. Ou seja, não é você ficar incomodado, é você achar que você vai morrer se tiver uma coisa fora do lugar. Né? O toque mais conhecido é aquele do pessoal que tem medo de germe, que lava a mão 60 vezes por dia, né? Porque ele acha que se ele não lavar a mão, ele vai morrer. Depressão. Depressão não é uma tristeza. É um estado químico do cérebro. É outra coisa. Mas a gente profanizou porque ninguém entende de psicologia direito, né? Fora os psicólogos, e trazem isso profanamente para fora. Magia, bruxaria e feitiçaria, aconteceu a mesma coisa. Os religiosos não entenderam, profanizaram o termo e se propagam como magos. Expliquei bem? Uhum. E vocês aí? Eu acho que até demais. E entendam que isso não é violência e muito menos um pedido para que vocês parem de acreditar no que vocês acreditam. Beleza? Eu acabei de falar, a briga não é essa. Eu, particularmente, sou contra a religião mesmo. Eu acho que a religião deveria acabar. Eu, em particular. Mas eu também entendo que a religião tem seu papel. Então, assim, eu falar que a religião é o caminho da fé, não é falar mal. É literalmente o que vocês defendem. Né? E falar que a magia é o caminho do conhecimento também não é falar bem. É literalmente o que é defendido. Você falar que uma coisa é boa e outra coisa é ruim, é opinião sua, não tem nada a ver com o que eu tô falando aqui, certo? E é isso que é o grande, Sim. a grande magia que acontece. Como é que um cara que nem eu, que ainda acha que a religião é necessária por demanda de massa, tô do lado de um cara que nem o Nino. Porque a gente entende que foda-se. Mas é isso que é o mais legal. A gente, Esse que é o legal. muita A gente gente tá sempre chega se no templo, perguntando. muita gente chega no templo agora e já não conhece mais. Eu sou criadora de conteúdo, o Nino é criador de conteúdo há bastante tempo e tem muita gente chegando e não conhecendo mais a gente, o que é ótimo, porque no início do templo, quem divulgava era eu e o Nino, porque éramos a cara, né? Era quem tinha rede. Então as pessoas falavam, a Pracy trabalha com Diamonds, então tá aí a Bruna pra contar essa história. Então no templo a galera vai evocar Diamonds, vão fazer Goetia. Ou então o templo, nossa, ninguém acredita em nada, você não pode, espíritos não existem, cala a boca que a orixá não existe. Não é sobre isso. Isso é crença pessoal ou não crença pessoal de cada um que não reflete o templo. Até porque no templo, o que você acredita é indiferente para o que você vai aprender. Eu não preciso saber se você é ateu, se você é cristão, se você é umbandista, candomblessista, não importa. Quando você vai aprender com a gente, você vai pegar isso aqui, que é o que você acredita, deixar aqui e vai aprender um negócio que está aqui. Agora, o que você vai fazer com isso aqui depois é totalmente problema seu. A magia vai além. Muitas vezes essa coisa às vezes se dissolve. Muitas vezes não. Tanto que a gente tem, o Zeca trabalha na Umbanda ainda, né? O Zeca tá com a gente, já é iniciado lá no templo, trabalha no templo com a gente e ainda frequenta ele de Umbanda dele lá. Deixa a Bruna contar a história do... Bom, não sei se todo mundo sabe, mas eu sou fanbase da Pracy. Né? Conheço a Pracy desde o primeiro vídeo dela no YouTube. Aí eu sempre segui, eu vim da Umbanda, né? Então, super acreditava lá em orixá, essas coisas. Ainda acredito em algumas coisas, mas não da forma como eu acreditava. Aí eu vi lá nascendo o nosso templo, lindo e maravilhoso, e eu falava, gente, mas a Pracy mexe com demônios, né? Porque foi quando a Pracy começou a divulgar Goethe, essas coisas. Eu falei, meu Deus, é muito contra Deus ir lá ver demônios. E eu com baita medo, porque eu falei, não tenho nem roupa para esse evento, gente. Chegar lá, vou ver.
Aí um dia eu tava em casa e falei, quer saber, eu vou. Com medo ou sem medo, eu vou lá, vou ver qual que é do demônio. Cheguei lá e me decepcionei porque não encontrei Lilith, não encontrei Baal, ninguém. Só encontrei um Tava monte de de gente folga. falando, oi, tudo bem? Basicamente isso. E aí eu falei, caramba, eu não vou ver demônio. Então não tem demônio aqui. Dá pra ficar de boa aqui, não precisava de uma maquiagem específica. E fiquei. Mas eu cheguei lá, eu tava cheia de medo, cheia de trauma, né? Toda cagada. E o que eu encontrei foi um puta de um acolhimento de alguém que falou pra mim, foda-se, deixa comigo que eu resolvo tudo isso. Eu falei, tá bom então. E resolvi dar uma chance ali para a busca das minhas próprias respostas, porque eu tinha saído de um terreiro justamente por conta das perguntas eu tenho problema com liderança burra, mas tudo bem. E foi isso. Então, e para mim, eu mirei no espiritual e encontrei o autoconhecimento, que é muito mais dolorido do que você descobrir que Deus não existe. E é isso. O pior que descobrir que Deus não existe, e gente, isso daqui é coisa nossa, tá? Vocês não podem continuar acreditando em Deus aí. Mas pra gente, quando a gente começou a pensar nesse negócio de Deus existe, né? A pior coisa que você descobrir que Deus não existe é que você coloca você na linha de frente da porra toda, né? Não, é bem isso. Quando Não, você pior- falou de religião... Quer falar, Léo? Não, Quando você falou de religião... o pior é que descobrir que não, Deus não existe é quando Deus começa a ir lá. É, a gente entendeu. Quando a gente começa a ter certeza de alguma coisa, vem lá e acaba com as nossas certezas. Ah, é piada interna, gente. Tem um camarada que frequenta lá que o sobrenome dele é Deus, é Rodrigo Deus. E, tipo, sempre vira piada. Não tem como não fazer bullying com ele, coitado. Deus está no meio de nós. E o pior é que ele namora a Ângela. Imagina, Ângela, sobrenome. Ângela de Deus. Ah, eu só falo que tem que ter um filho chamado Jesus pra ser Jesus de Deus. Mas enfim, ô Léo, agora, peraí, ó, antes de mais nada, né? A gente tá falando da Bruna, que a Bruna veio da Umbanda também, né? Mas a gente tem o Léo que faz goethe luciferiano, ele é do luciferianismo e pá. E como é que foi pra você esse choque, cara? Na verdade, assim, não foi um choque muito grande, né? Eu já vim de outras ordens também. Até próximo do luciferianismo mesmo, tem muito sobre a questão do ateísmo, né? Sobre o não acreditar em Deus, em acreditar em você mesmo. Mas como eu cheguei lá no nosso templo? Eu acompanhava o Nino há muito tempo já. Uma vez eu até fiz uma brincadeira lá no shopping, lá, dei um olé lá da minha esposa para falar com o Nino, enfim. Isso aí é uma outra história. Mas quando eu descobri, tipo, vamos abrir para o pessoal conhecer. Eu falei, eu tenho que ir lá, conversar com o Nino, ver o que é que ele está fazendo. Tem umas ferramentas que eu não conheço, que ele está usando lá, e eu preciso ir lá aprender isso. Então, assim que eu consegui, eu fui. Vai ter desenvolvimento. Eu era o primeiro da fila lá, eu acho que, sei lá, acho que tava no Natal e já tava atormentando para entrar no desenvolvimento. E a partir disso, entrei e nunca mais saí, né? Eu acho que no nosso templo, toda vez que tem encontro, acho que eu só faltei umas 2 vezes, no máximo, assim. Tá amarrado. Tá amarrado. Amarraram o Exu lá no cantinho lá. Aliás, pra vocês, um dos vídeos que viralizou da gente lá no TikTok, no IG, foi o pessoal incorporando, né? Na verdade não é uma incorporação, é uma assunção arquetípica que a gente chama, né? E o Léo era o cara que tava de sapato, todo mundo falando, como assim incorporando de tênis? Como assim incorporando Exu de tênis? Verdade. É o Léo e o Vini, né? Disseram que tava incorporando Exu só porque a gente tava de preto e nem era uma incorporação, tá ligado? Era uma assunção de um arquétipo. Enfim, coisas que a gente vê lá. Mas isso é uma coisa que a gente pode comentar também. O lance, as pessoas falam, mas se não é incorporação, por que vocês falam que é incorporação? Porque a função arquetípica ninguém sabe o que é. Então, o que é mais próximo que pode chegar nas pessoas? Porque a ideia é chegar nas pessoas. A ideia não é que passe pela sua timeline e você fala, não sei o que é e pule. A ideia é que você fala, olha, o que é isso? Então, uma forma que a gente achou que seria, não é nem comparar, mas é uma palavra que se aproximasse, talvez visualmente, entre aspas também, como é que, né, a gente chega nessas pessoas para dizer, olha, dá para você fazer isso com conhecimento e sem ter fé, sem você precisar ter fé num Deus, num orixá, numa entidade qualquer que, não, preciso trabalhar isso. Não, você consegue acessar e não isso.
se quiser isso também, mas não, a gente não faz essa coisa com orixás, com, eu vou pegar Exu, vou pegar, enfim, eu não sou da Umbanda até, o que eu sei é do templo mesmo, de ver a vivência da galera que eles compartilham, mas a ideia era chegar nas pessoas que fazem isso e falar, olha, tem uma outra forma que não envolve isso, te interessa? Então, por isso, às vezes, a gente usa palavras que parecem, mas a gente, pelo menos 99% das vezes, sempre que a gente pode, que a gente lembra, que a gente tá atento, tá entre aspas. Justamente por isso. Mediunidade, incorporação, tá sempre entre aspas. Porque não é. Uma coisa importante de falar também, que eu tenho percebido isso, eu pensei, na verdade, esses dias a respeito disso, que talvez o pessoal não tenha se atentado. Não é a gente que faz isso, tá? Quem vai lá e incorpora Exu, incorpora Pombagira, já vem da Umbanda sim. A gente não faz iniciação de Umbanda, a gente não faz desenvolvimento de Umbanda, a gente não faz ebó, a gente não faz nada disso. O que a gente faz, na verdade, é validar a sua fé, a sua crença. Então, por exemplo, a Bruna vem da Umbanda, né? Ela tá tendo agora, porque ela tá no desenvolvimento agora, mas ela tem toda a explicação neurológica, psicológica do que tá acontecendo, com estudos embasados, sei lá. Se a Bruna quiser continuar acreditando que ela tá incorporando um Exu, eu não vou falar nada contra, entendeu? Ela vai lá experimentar, ter na cabeça dela o que toda a parte neurológica, mas ela gostou da história, ela gostou da ideia, ela já foi na Umbanda, já tem toda a experiência de lá, assim como o Rafa tem, o Zé tem, a minha mãe tem, o Dedes tem. Então o que a gente faz? É não falar tá errado, fi, né? A gente fala, cara, você quer acreditar nisso? Quer. Você gosta? Gosto. Te faz bem? Faz. Então continua, tá ligado? É meio isso. E isso também com a questão musical que o pessoal fala, né? A gente toca tabaco? Toca. Na maioria das vezes como um instrumento suporte de percussão dentro de uma outra vivência, que vai violão, tarará, é como se fosse sei lá, um bongô, né? Mas a gente toca tabaco nem terreiro? Toca. Se a pessoa que está indo lá fazer uma consulta, por exemplo, a gente está vendo que ela está naquele processo de bambear da Umbanda. A gente sabe o que está acontecendo, né? Eu fui dirigente de terreiro. A gente sabe o que está acontecendo. A gente entende, identifica que aquilo lá é o que a pessoa está precisando para ter um gatilho de melhora. A gente toca. Né? O que talvez fique confuso para todo mundo é assim, a gente não faz. Em nenhum momento eu chego lá, Leozinho, vem cá que você vai incorporar o Exu. Leozinho, vamos lá que você vai fazer a iniciação. A gente não faz isso porque a gente não é uma religião. Nós somos um cabedal de magia, né? É outra história, né? Eu acho que o pessoal não se atentou para isso. De verdade, eu imagino, pelo teor dos comentários, eu tenho imaginado que o pessoal acha que a gente pega as pessoas, faz uma gira, chama Exu, faz aquele processo toda Umbanda, né? Eu poderia, mas não é o que a gente faz. Na verdade, o que eu acho que acontece é assim, as religiões geralmente são mais abertas. Quando a gente está falando de ordens mágicas em si, é muito fechado. Então, só quem está ali dentro, o público, só quem está ali dentro sabe o que está rolando, entendeu? Então, a grande massa em si não conhece sobre magia em si, conhece sobre a religião. E a religião usa magia também nos ritos dela, enfim. Então, como o grande público conhece a religião e não conhece as ordens mágicas, a magia, é mais fácil associar a religião. A gente, eu acho que é a primeira ordem mágica realmente que é aberta, assim, falar, galera, estamos aqui, viu? Porque eu não conheço nenhuma outra, assim, que é tão aberta, assim, como a gente. O que tem na maioria delas são os ritos, tipo o rito branco da maçonaria, né? Você faz um rito em particular aberto para receber com temas em específico. A gente não, a gente escancarou mesmo, abriu as pernas, falou, foda-se, vem aí ver o que a gente faz. A gente aceitou tomar pedrada. Basicamente isso. Cara, mas pensa comigo, cara. Isso foi um negócio que a gente conversou lá no começo, como eu falei, né? Era pra ser uma ordem mística e depois a gente abriu as portas como forma de continuar estudando magia, né? Não tem mais pra que ficar, sei lá, mano. Eu vou comprar briga com as ordens mágicas agora também. A gente, na verdade, o que a gente fez? Eu tô nessa linha de tá na internet e ensinar magia pela internet, muito influenciada pelo marketing digital, essa coisa de curso, Érico Rocha. Sim, eu aprendi a vender o que eu fazia com isso. E eu vi, assim, a popularização que ficou de tudo isso desde que eu comecei. Que aí é quase 10 anos que eu tô nessa coisa toda. E a gente... vendo o quanto as pessoas precisam, querem aprender e não tem esse conteúdo.
Então, hoje em dia, você encontra vários magos, magistas, compartilhando seus conteúdos na internet. Lógico, é difícil você encontrar assim, esse aqui é uma coisa que é mais confiável, até porque todo mundo tem muito do viés de cada um ali, né? Do caminho de cada um. Então, você vai encontrar meu conteúdo quando eu era devota de Lilith, de quando eu era evangélica, antes disso, né? Toda essa transição. Então, trabalhando com isso todos esses anos, tanto agora, né? A gente é casado, eu e o Nino somos casados há 4 anos. Não, de casado há 6 meses. A gente tá junto há 4 anos. É isso. Enfim, a gente tá junto há 25 anos, Não, casado eu há tenho 45. Tem uma advogada aqui, daqui a pouco ela vai dar. Como é que é? Falar que é. Ai, uso capião. Olha, uso campeão de pessoa eu nunca fiz. Não, Mas a gente podemos faz. abrir essa União estável. É isso. mas vocês já são Enfim. casados, já é? Já foi. Então, e nesse processo de atender pessoas e ensinar pessoas, tanto eu quanto o Nino, a gente veio junto nesse caminho, nesses 4 anos, vivendo o que era ensinar pessoas e vendo de perto a mudança da vida dessas pessoas. Com inúmeros depoimentos, o Nino não gosta disso, ele recebe os depoimentos, ele mostra para mim. Mas eu não, eu escancaro, eu adoro. Bom, eu sou cria do Érico Rocha, então assim, porra, você mudou tua vida, deixa eu mostrar que, cara, dá pra mudar a vida. Então eu gosto disso, mas ele não gosta. Mas enfim, então a gente, sabendo o tamanho do poder que tem, ensinar um conhecimento desse para uma pessoa que está precisando de ajuda, isso motiva. Então, a ideia de ser esse colegiado mágico que abre as portas e torna acessível a magia é que move a gente. Então, não, estamos fazendo aqui, porque não, cara, olha o tanto de gente que está aprendendo, a gente está chegando, sei lá quantas pessoas já foram... no desenvolvimento, que são os magistas, deve ter o quê? Umas 30, 40 pessoas que vão lá e revezam, então, né, toda quarta-feira lá no Templo de São Paulo, aprendendo magia e mudando a vida das pessoas com magia. Então, isso é muito grande e veio dessa coisa popular, querendo ou não, mas isso é ruim, isso trouxe, pelo menos é a minha bagagem que trouxe aqui a gente no nosso templo para abrir. O Nino tem, enfim, a história dele é toda voltada para esse ensino, depois ele pode até falar mais sobre isso, de ser incumbido de fazer isso, mas toda a minha visão pop de vender alguma coisa que você sabe fazer bem, veio disso, e é o que a gente está fazendo agora, abrindo tudo isso. Não, vamos ensinar. Então, essas pessoas que estão aprendendo com a gente, tem essas pessoas que são atendidas, que precisam de ajuda para treinar tudo que elas estão aprendendo. Não sei E porque só que para eu pegar Eu também não sei, eu tô tentando até linkar no próximo assunto. Eu gostei. Eu vou aproveitar a da Tracy. E isso que ela falou de ensinar é justamente isso, pessoas. É vocês entenderem que você que vai fazer o negócio. Você que tem que aprender a fazer a coisa. Você não tem que delegar ela a ninguém, seja uma pessoa ou um Deus que você acredita, uma divindade. A ideia da magia é justamente essa. Você aprender que quem manda é o mago. Isso é muito importante. A gente não tem essas frescuras de, não, porque você tem que fazer não sei o que comigo e vai ficar guardado comigo pra eu ficar agora cuidando. Não, vai se fuder. Faz o bagulho você aí. Aprende aí, vai se Qualquer coisa dá um toque, se der ruim, a gente o que eu quero. Eu sempre falo isso, cara. Eu falo em toda quarta-feira eu falo isso pra todo mundo. Eu quero ver todo mundo bem, porque gente bem não enche o saco. Exatamente isso. É sobre isso. É sobre isso, né? Então, gente, esse foi o nosso primeiro podcast. Espero que tenham gostado. Foi o nosso piloto de podcast, tá? Você que quer ir lá no nosso templo, como é que faz? Primeiro, procura nossas redes sociais, entra no Instagram. Lá tem todas as informações. Lá tem todos os pilares também. O pessoal tá lá para ajudar, tirar todas as dúvidas, se vocês tiverem, no nosso grupo de comunidade lá. Nosso templo hoje fica lá na Vila Maria, aqui em São Paulo. Tem nosso templo de BH também, que eu não sei o nome da rua,
É do Glória. Na Rua Glória, enfim, não sei Não, no mais. bairro do Glória. Bairro do Glória, Rua Deputado, alguma coisa. Ah, tudo bem, bairro Tudo do bem, Glória. tudo bem. Na Bairro do Glória, é isso aí. E então, galera, vamos lá no nosso tempo, vamos lá conhecer. Se tiver com dúvida, pergunta lá ao vivo pra gente. Ou então, continua acompanhando aqui, que quem sabe uma hora a sua dúvida saia. Ou marca aqui nos comentários a sua dúvida. A gente vê, talvez, de fazer um tema só específico sobre a sua dúvida. Como é que faz para se desenvolver lá no templo, Léo? Você tem que entrar primeiro no nosso grupo de comunidade. Quando abre inscrições para o nosso desenvolvimento, é avisado lá naquele grupo. Aí tem um formuláriozinho que você preenche, a Praise recebe, ela entra em contato e te avisa quando vai ter a próxima turma. E eu acredito que seja isso. Só para lembrar, quando está sendo gravado esse episódio, os trabalhos são às quartas-feiras aqui em São Paulo, na Rua Andaraí 463, na Vila Maria, tá? Em BH a gente ainda não tem trabalho aberto, a gente só tem ritos coletivos, que são abertos aos públicos. Então, para você saber mais, ou nossotemplo.com.br, as redes estão aqui embaixo, nossotemplo.com.br, ou no Instagram, Nosso Tempo SP para São Paulo, Nosso Tempo BH para Belo Horizonte. É isso, bebê? É isso aí. Lembrando que o grupo do WhatsApp tá na bio desses Instagrams aqui. Então, quero entrar no grupo de WhatsApp, quero conhecer toda a família, quero ficar informado do que vai rolar. Não sou de São Paulo nem de BH, pode entrar mesmo assim. Tem lá Nosso Templo BH, Nosso Templo SP, Nosso Templo Mundo, para acolher a todos. É isso. Tem gente do Brasil Fechamos? inteiro lá. Tem o Brasil inteiro. Fechamos, pessoas? Fechamos. Então, Fechamos. espero que vocês tenham uma ótima... Puta, cortou na hora que você foi fazer a sua vinheta Na de maior encerramento. empolgação do planeta. Ele me cortou. Ah, uma coisa importante. O Léo falou sobre isso e eu quero frisar, tá? É o nosso podcast, beleza? Que a gente fala sobre o nosso tempo, mas é nosso, assim como o nosso tempo. Então, sintam-se livres para dar sugestões, para dar opiniões, para dar temas para a gente falar. O que vocês acharem que é importante para vocês aí, a gente vai comentar aqui da nossa forma, tá? Para vocês terem também mais aprendizado, que esse é o papel do nosso templo, esse é o papel do ensinamento, né? Ensinamento mágico, da educação mágica que a gente tem feito, tá? Agora eu posso falar, Léo? Você me dá licença? Então posso todos ir aos seus lares com a paz, a luz e o conhecimento, que Sofia guia todos vocês. Que Sofia. Que Sofia. Sofia, nos guia.